Bom dia, igreja. Bom dia. Eu estou sem microfone ou estou sem voz? Eu acho que as duas coisas. É com muita alegria que estamos na casa do nosso Deus para adorar, para exaltar este Deus maravilhoso. Vou pedir à igreja que se coloque em pé, aqueles que puderem nos acompanhar e juntos adorarmos a Deus, que é digno de louvor. Esse cântico diz: o nosso capitão é Jesus. Nós somos o exército de Cristo. Estamos aqui marchando com o intuito e objetivo para ir ao céu. Então eu convido a todos a adorar juntamente conosco. O Senhor marchando está e vem com seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Nesse momento, poderemos aqui fazer a contribuição do nosso donativo missionário, o euro missionário, e aquele que sentiu o desejo no coração poderá fazer isso. Amém? Vamos então adorar ao Senhor. Somos o exército de Cristo. Vamos fazer a leitura bíblica em Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Nós faremos essa leitura, toda a congregação, todos juntos, e assim diz a palavra do Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda,
nosso Deus está conosco. Ele nos pede para que nós meditemos em sua palavra dia e noite, e dela não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. E nos diz: esforça-te, tenha bom ânimo, eu estarei contigo. Não temas, não espantes, eu estarei contigo. Amém? Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus com o cântico Porque Ele Vive. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, veio para salvar e perdoar, morreu na cruz e ressuscitou. Há um sepulcro aberto para o provar, porque Ele vive. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, porque eu sei. Nós somos mais que vencedores e não podemos e não devemos ter medo da morte, porque depois dela iremos encontrar com o nosso Deus nos céus, e isso é graça, isso é amor do nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor,
Continuemos a cantar e adorar a esse Deus maravilhoso, que é merecedor de toda honra e de toda glória, e que te trouxe aqui, para que você pudesse abrir a sua boca e declarar e adorar a esse Deus. Amém. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor! Cantarei, quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor! Aleluia! É o Senhor. Ele é o nome sobre todo nome. Sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o Senhor. Ele é o seu Deus. Aleluia. É o Senhor, cantarei. Quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Aleluia. Quão grande é o Senhor. Aleluia. Ele é grande. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele é o amor que excede todo entendimento.
Ele nos regenerou e nos converteu. Aleluia. Os irmãos podem se assentar neste momento. Continuaremos ainda a adorar o Senhor. Temos a oportunidade de entregar as nossas ofertas, nossos dízimos. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos. E os membros da igreja, da Primeira Igreja Batista de Viseu, têm a oportunidade de ofertar, de trazer um pouco daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus. Como não amar-te? Como não servir-te? A quem serviu na cruz por todos nós. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Pedir ao irmão Lourenço que agradeça ao Senhor pelos dízimos e as ofertas e consagre.
agradecemos pelo cuidado que tens para connosco, Senhor, pela bênção, pelo sustento de cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós temos, que Tu nos dás, que nós nem percebemos por vezes. Agradecemos estes dízimos e ofertas. Uma pequena parte, Senhor, nós devolvemos de tudo aquilo que Tu nos dás. Agradecemos tudo em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Bom dia a todos, uma vez mais. Há um ditado que nós muitas vezes usamos e que serve para, para minimizar a ausência de outros. Dizemos poucos, mas bons. Quer dizer que nós esperávamos mais algumas pessoas, contávamos que estivessem mais pessoas, mas como que para suavizar o nosso interior, a nossa tristeza, a nossa frustração, dizemos poucos, mas bons. Às vezes rimos por fora. Se nós não quisermos ser tão dramáticos, dizemos, pensávamos que fôssemos mais. Pronto. Mas eu quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 7. Livro de Juízes, capítulo 7. Ouvir o que Deus diz a Gideão, antes que este lidere uma batalha contra os midianitas, antes que ele avance para uma vitória marcante, simbólica. Juízes, capítulo 7. Vemos que os poucos são vencedores, que eram poucos, mas vencedores, e lemos que eles são vencedores para a glória de Deus. Versículos 1 e 2. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Contextualizando estes versículos, nós sabemos que Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel da opressão política, financeira, social, militar que os midianitas tinham imposto. Sabemos também como Gideão receou. Ele teve medo e disse a Deus: como é que eu posso ir se a minha família não é importante, a minha família é pequena, eu sou até um insignificante membro da sua família? E depois disso, Deus deu a Gideão a oportunidade de experimentar a coragem libertadora de um altar pagão que estava no território, na quinta, no anexo do seu pai, e ele aí viu confirmada a chamada para uma vitória cabal. Mas muitos homens estavam desejosos que alguém desse o primeiro passo. Ou seja, eles também estavam cansados, estavam tristes, estavam fartos da opressão dos midianitas, mas não tinham coragem para avançar. E quando o primeiro homem avançou, neste caso Gideão, foram vários os que se juntaram a ele. E vários, eu estou a falar de 32 mil, que se alistaram no exército de libertação. O exército de libertação, que era liderado por Gideão, e eles, 32 mil, estavam dispostos a combater o invasor midianita, estavam dispostos a combater, a morrer se fosse necessário, mas libertar o seu povo. E é com estes 32 mil homens que Gideão ouve Deus dizer: Gideão, está gente a mais. Há pouco eu comecei a dizer poucos, mas bons. Como é que está a gente a mais? Como é que está a gente a mais? 32 mil seriam poucos. Nós queríamos 320 mil, 3 milhões e 200 mil. Mas 32 mil, e Gideão ouve dizer, versículo 2, estamos a ler? Está gente a mais.
muito é o povo que está contigo. Muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão. E explica porquê. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Se aqueles 32 mil homens fossem combater os midianitas, a vitória seria analisada da seguinte maneira: boa estratégia, boa colocação, força, uma vitória normal para quem está desejoso, quem vai a correr atrás do prejuízo, mas com toda a vontade, e a glória de Deus iria desaparecer, porque a força humana prevaleceria. A força humana, o critério, o mérito daqueles 32 mil homens seria o ator principal, e Deus, se não fosse afastado por completo, pelo menos seria um ator secundário. E Deus diz aqui no versículo 2, Deus diz a Gideão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Impressionante como Deus diz a Gideão: são demais as pessoas que estão contigo. Estão a mais, há gente a mais nesta batalha. O frágil Gideão pode sentir neste momento a tentação de recuar, de dizer: Senhor, se são a mais, eu vou-me embora. Eu queria ter mais e tu estás a dizer que tenho de ter menos ainda. Se nós olharmos para o versículo 2, Deus está a dizer que vai dar a vitória. É Deus que garante a vitória. Foi Deus quem capacitou aquele líder, aquele homem que tinha tanta fraqueza, que não tinha coragem de derrubar aquele altar pagão que estava na casa, no terreno do seu pai, mas que agora era um homem capacitado, era um homem motivado por Deus. Deus está aqui a dar uma lição a Gideão acerca do poder da vitória, de quem é realmente o vencedor, de quem realmente dá a vitória nas mãos contra os midianitas ao povo de Israel. Não és tu, Gideão, não sou eu. E ele fica a perceber que não é ele o vencedor. Quem vence é Deus. E quem deve receber a glória, versículo 2, é o próprio Deus. Quem deve receber a gratidão, o reconhecimento, nunca é o homem, neste caso Gideão, mas sempre Deus. E esta é uma primeira lição para nós. Nós gostamos de ser mais, sem dúvida. Se nos dissessem que hoje teríamos de retirar, eu vou aqui usar uma expressão, uma porcentagem menor, 10% dos presentes no culto, nós ficaríamos tristes. Ficaríamos tristes. Se dissessem dos 10, 20, 50%, ficaríamos tristes. Mas o que é que nós estamos a aprender com este versículo 1 e 2? É Deus quem nos dá a vitória. Quando nós tivermos sucessos, quando nós experimentarmos sucessos, e falo para os estudantes, quando tiverem boas notas nos vossos estudos, reconheçam Deus. Para quem tem os seus negócios, reconheça Deus nos triunfos. Reconheça o mérito de Deus. Reconheça a dádiva de Deus. Deus é a fonte do sucesso. Então, versículos 1 e 2. Vamos confiar ainda mais na força de Deus e menos nos nossos estudos, na nossa leitura de mercado, nas circunstâncias que estão à nossa volta e que nos dizem: fomos nós que conseguimos. Versículo 2, não. Versículo 2, a glória é para Deus. Eu quero convidar a que possamos ler o versículo 3 até o versículo 6. Poucos, mas vencedores, porque estamos atentos e sem medo. Versículo 3 até o 6. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente para as montanhas de Gileade, das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faz-os descer às águas e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá, contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar do joelho a beber. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou dos joelhos a beber as águas. 32.000, e Deus diz: vamos usar um critério de seleção.
os medrosos, os que tiverem medo, aqueles que não sentirem coragem suficiente para a batalha, que vão embora. Eram 32 mil que estavam, talvez, emocionados. Estamos a ver aquelas decisões de grupo, aquelas decisões em que está uma multidão, estão muitas pessoas, e 1, 2, 3, 4 se levantam e nós parece que somos também levados para uma decisão. Pois bem, o texto diz que eram 32 mil e Deus diz agora, manda os medrosos para casa. 22 mil desistem. Um líder que não quer ouvir de maneira alguma poucos, quer ouvir muitos, mas bons, vê 22 mil desistir. Os medrosos vão embora. Estamos a acompanhar o texto, irmãos. Estamos a ler versículo 3. Alguém pode reler, por favor, o versículo 3? Diz, portanto, ao povo: a que tem medo pode voltar para casa. Os outros que ficarão aqui não. Assim 22 mil voltaram e ficaram sozinhos. Obrigado. Muitos foram embora, muitos desistiram, muitos revelaram aqui um medo, uma falta de confiança, uma falta de aptidão para o momento e foram embora. Imaginemos agora Gideão. 32 mil com ele. 22 saem, ficam apenas 10 mil. Como é que vou ganhar? Que vitória é esta? Que triunfo é este? Mas Deus não parece contente e diz-lhe, ainda assim são muitos. Não sabe. Deus diz que sim. E há um outro teste, um segundo teste. E qual é? Diz que deve escolher apenas os homens que bebessem a água com permanente atenção ao que se passava ao seu redor. E Deus está a provar o líder, mas também os combatentes, para lhes mostrar que Deus está no controle de tudo. Que nada, absolutamente nada, escapa à vontade de Deus. Recordo que a vitória já estava garantida. Mas faltava saber com quantos aquela vitória seria. E com quantos foram? Os irmãos estão a ler o texto, alguém pode ler? Quantos foram os homens? Mais ou menos a nossa congregação hoje. Sabe o que isso significa? É connosco. Esta é connosco. Esta é para nós. Não é para quem não veio. Não é para quem desistiu. Para quem teve medo. Para quem não prestou atenção. Esta é para nós que aqui estamos nesta manhã. Deus conta connosco. Deus conta com cada um de nós para a batalha semanal. E é uma batalha espiritual. Não é uma batalha de corpo a corpo. Não é uma batalha de um lado, do lado de cima contra os lado de baixo. Não. É uma batalha espiritual. E pergunto, que vitória nós teremos esta semana? Que vitória espiritual teremos? Somos 300. Seremos nós capazes de derrotar um exército enorme? Há um aspecto que nós devemos ter mais importante. Deus. Em primeiro lugar, as palavras são de Deus, as ideias são de Deus e as ordens são de Deus. Não há aqui uma ideia de Gideão, não há uma ordem de Gideão, não há um plano dele. Ele é o homem que dá a cara, é verdade. E Deus diz que são com estes 300 que tu vais ganhar. São estes 300 que te vão acompanhar na vitória. E ele tem de acreditar. Ele tem de crer. Ele tem de exercitar a fé, a confiança no poder de Deus, no poder vitorioso de Deus. Em primeiro lugar, eu tinha de acreditar que Deus iria intervir. Irmãos, pergunto, nós acreditamos que Deus intervém? 2 cabeças abanam, 3, 4, 5, 6. Os irmãos acreditam que Deus intervém? Quarta-feira estamos cá, está bem para orar. Quarta-feira estamos cá para orar, porque nós temos vindo à quarta-feira para orar e estaremos cá crentes de que Deus intervém, crentes de que Deus atua, de que Deus age, de que Deus dá a vitória. Irmãos, não importa se nós temos uma congregação, nem sequer fica a 10% da população de Viseu. Não sequer chega a 15% ou a 5%. Não vamos pelas percentagens. Eu quero que olhemos para o texto. Eram 32 mil. Deus disse para os medrosos, ou os temerosos para ficarem, irem para casa. Ficaram 10 mil. Destes 10 mil, Deus disse, são muitos. E ficaram 300. Os matemáticos que avancem por aí rapidamente. Mas nós estamos aqui a ver que é a qualidade, em primeiro lugar, da atenção. Segundo lugar, da coragem. Sem medo.
sem medo de ganhar, sem medo de avançar por Deus, sem medo de avançar com Deus para cada vitória. E esta semana que hoje começa, pode ser a vitória de tirar o medo da nossa vida. Pode ser a semana em que nós mantemos a atenção espiritual naqueles níveis bem elevados para nos mantermos debaixo da vontade de Deus. Repito, a nossa atenção espiritual em níveis bem elevados. Em níveis bem elevados para nos mantermos debaixo da vontade. Quer vencer? Nós respondemos sim. Então vá para onde Deus manda. Com quem Deus manda. Faça o que Deus diz. Em primeiro lugar, deixe cair o medo. Deixe cair o medo. Mas mantenha a atenção. O apóstolo Pedro vai escrever uma frase tão importante que é: o dia aproxima-se. Portanto, estejamos sóbrios, vigilantes em oração. O sóbrio não dorme. O vigilante não dorme. Para nós. Avançando até ao versículo 7. Poucos, mas vencedores. E o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E estamos livres por Deus. Livres por Deus. Gideão agora ouve Deus dizer que são estes 300 homens com os quais o Senhor lhe vai dar a vitória sobre os midianitas. E esta era a frase que Gideão necessitava de ouvir vez após vez. Sabem porquê, irmãos? Gideão ainda não estava totalmente formado. Não estava totalmente firmado na vitória. Ele ainda vacilava. E às vezes as coisas correm bem, mas basta que uma palavra seja dita, um rosto fique mais fechado e nós desmotivamos. Esperávamos ver mais, esperávamos ouvir mais. Mas aquela pessoa disse. Então Deus vai repetindo a Gideão. Ele sabe que Gideão necessita de ouvir aquela motivação. Porque Deus conhece e sabe que este homem não se sente capaz de levar a tarefa por diante, sobretudo em ver reduzido o seu exército em mais de 100 vezes. Por isso Deus repete o versículo 7. Mais do que um conforto, estas palavras são uma garantia, são uma segurança, são uma tranquilidade, mas são um desafio à fé. Versículo 7, recapitulando. Com estes 300 homens, disse o Senhor Gideão, que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Deus estava a trabalhar o caráter de Gideão. Deus estava a formar aquele homem num líder diferente, num líder espiritual, com funções militares, mas com consequências espirituais. A ideia era levar o povo de volta, conduzir o povo de volta a uma consagração exclusiva a Deus. Deixarem de ter vários deuses, de dispersar a atenção em falsas divindades. Poucos, mas vencedores. Poucos, mas livres por Deus. Poucos, mas capacitados por Deus para a vitória. Os outros, que estavam com medo, os que não conseguiram prestar atenção ao que passava à sua volta quando beberam a água, deviam ir para os seus lugares. Todos teriam um papel a desempenhar naquela batalha. Mas nem todos iriam combater homem a homem. Mas todos iriam desfrutar daquela vitória. Às vezes não concordamos com esta ideia, às vezes não concordamos com aquela metodologia, porque vemos o mérito humano, vemos o esforço humano, vemos também a nossa perspectiva. Eu faria assim, eu gostaria que fosse assim, mas o trabalho de cada um é importante. Estes 300 que aqui estão esta manhã, simbolicamente, está bem? Estes 300 que aqui estão esta manhã são importantíssimos para vencer espiritualmente esta semana. Nós, os 300 que aqui estamos chamados por Deus, capacitados por Deus para triunfar. É interessante que o texto não usa a palavra graça. Não está aqui escrito. Mas nós conseguimos ver a graça de Deus. Deus explica a Gideão que não é pelo mérito dele, mas é pela graça que a vitória acontece. É pela graça que vencemos. Nós podemos hoje dizer, seríamos mais, deveríamos ser mais, poderíamos ser mais, se fosse isto, se fosse assim.
mas não invalida que os que aqui estamos hoje não sejamos vencedores. Deus tem a vitória para nós. Ele repete isto a Gideão. Nestes 7 versículos que lemos, ele diz várias vezes: a vitória que eu te darei, a vitória que eu darei, que eu darei. Deus dá-nos a vitória. E nós temos de nos envolver com Deus, como Ele quer. Sem medo, senão fazemos parte dos 22 mil. Atentos, senão faremos parte dos outros que também foram embora. A nossa confiança deve estar depositada apenas em Deus. E hoje, algo tem de deixar de estar em nós. O medo. O medo da reprovação destes, o medo da reprovação daqueles, do desagrado daqueles, dos outros, ou então até do riso, do escárnio de muitos que olham para nós e dizem: primeira Igreja Batista de Viseu, com estes membrozinhos, que triunfo terão eles? Que vitória esperam eles? É a vitória que Deus nos dá. É a vitória que Deus nos dá. Deitamos fora o medo, a desatenção, aquelas distrações do dia a dia. E olhando para este texto, eu pergunto: em quem temos nós confiado? Em Deus? Ou temos confiado em números? Temos confiado no que Deus nos promete? Ou temos olhado para as estatísticas? Ao longo do ano de 2022, em janeiro, só tive derrotas. Em fevereiro tive uma outra vitória. Em março já não me lembro. Ou olhamos para Deus? Deus diz a Gideão: eu darei a vitória. Eu quero convidar agora que nós possamos orar. Olhando para estes 7 versículos, nós vemos um homem que tem 32 mil companheiros. 22 mil saem. Fica com 10 mil. E destes 10 mil apenas 300 permanecem. E ainda assim, Deus disse: eu vou-te dar a vitória. É bom confiar em Deus. Quero convidar que possamos orar. E de uma maneira muito particular, confessar a Deus qual é o nosso medo. Qual é o obstáculo que temos para o servir, para o seguir. Então vamos este cântico: como não amar-te, como não seguir-te, como não servir-te. O que é que nos impede? Porque somos poucos? Porque temos medo? Ou porque estamos desatentos? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos-te porque tu olhas para nós com uma confiança, com uma expectativa de te adorar muito maior. Pai do céu, pedimos que o teu Espírito Santo agora nos capacite, nos fortaleça e nos retire o medo, nos retire a vergonha, mas nos faça estar atentos, sóbrios, e que nos dê o discernimento para compreendermos, para visualizarmos a vitória que tens para nós. Pai, se há algo ou alguém que nos tem impedido de triunfar, pedimos-te neste momento que nos faças mais do que vencedores. Pelo sacrifício do teu Filho Jesus. E não permitas que pequenos entraves, situações menos felizes, nos roubem a esperança ou a alegria. Pai, faz esta igreja, a tua igreja, uma igreja vencedora. Uma igreja que percorre o caminho da fé, o caminho da confiança, mas da confiança exclusiva. E que em nossas casas, nas aulas, no emprego, onde quer que nós estejamos, as pessoas possam ver-nos, identificar-nos com fé. Possam ver a nossa fé em ti. Oramos, Senhor Jesus, em teu nome. Enquanto escutarmos o prelude, quero convidar que possamos ficar em oração individual e silenciosa. E se alguém ainda tem o medo ou a desatenção,
confesso alguma fragilidade que tenha impedido de triunfar. Algo que esta semana tenha acontecido, tenha derrubado, tenha fragilizado a sua confiança em Deus. Então, fala agora, enquanto escutamos. Quarta-feira, cá estaremos para o culto de oração.